Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma magnólia. E o texto que eu escolhi está em Jeremias, capítulo 31, versículo 16, a parte A. Diz assim: Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Eu ainda tenho a minha flor aqui, ó, todinha, tá bem seca já. Mas as folhas, olha como ainda estão verdes. E essas torcidas, assim, eu gosto muito disso. Interessante, olha que lindo. A folha na parte de trás, ela vai envelhecendo e vai ficando um jatobá. Eu vou explorar isso num outro vídeo. Tá? Gostei disso aqui, agora eu vou fazer um outro. Mas agora vamos pintar essa folha. Lembrando que essas folhas aqui são referências desse trabalho assim, aberto, da fotografia, né? Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas, que estão todas embaixo. Pincel número 6, aparadinho. Verde pântano, musgo, limão e marfim. Vou começar por essa daqui, pequenininha, e vou preencher com o verde pântano. Preenchido. Essa folhinha, ela tá bem sombreada. Eu vou colocar só uma linha com o amarelo limão, saindo aqui, ó, da pontinha. Eu atravesso e venho terminar aqui, ó, no meio do espaço. Eu vou dar uma esfumada para baixo e só. Agora nós vamos trabalhar esta daqui. Essa daqui eu vou preencher inteira com verde musgo. Se você preencher bem de leve, vai aparecer o risco. Caso não apareça, você tem o seu risco, que deve estar na sua mão, e você vai saber onde estão as nervuras, para que lado vai a sombra. Aqui no meu estava fraquinho, cobriu tudo. Mas não tem problema nenhum, que eu já vou conferir no risco e vou saber. Vou preencher inteira. Preenchidinha, não enxergo nada do risco, mas olhando no desenho eu sei que eu tenho a linha central aqui e eu tenho aqui uns risquinhos assim, ó. É o lado que vai a ranhura. Vou pegar um pouquinho do verde pântano, olhando a minha referência aqui, ó. Eu tô fazendo essa folha, não sei se você tá vendo direito. Minha referência da fotografia. Esse ladinho aqui vai ser escuro, ó. Não vou deixar verde pântano puro aqui para não ficar junto com aquele. Então eu vou deixar uma fresta de verde pinheiro ali aparecendo, separando uma da outra. Desse jeito aqui eu tô fazendo uma folha realista. Não é aquele sistema luz e sombra que vai ficando bonito, mas não é realista. Aqui eu tenho sombra também. Realista é quando a gente procura fazer igualzinho ao real, de onde a gente tirou o desenho. Agora, aqui eu tenho essa depressão, esse fundinho. Exatamente aqui eu tenho uma área mais escura também. Aqui, ó, bem em cima do risco,
eu passo um pouquinho da sombra. Vou pegar um pouquinho mais, que também fica escurinho. Tá vendo o fundinho? O fundinho sempre vai ficar escurinho. Aí tem que vir sumindo com a tinta para os lados. Aqui eu tenho também na ponta um escurinho. É a luz e a sombra que dá movimento para a folha. Essa linha aqui ó, no centro, já comecei lá, eu passo o pincel deixando um pouquinho mais escuro. Viu como eu já defini a área de sombra? Agora eu vou dar uma clareadinha na área de luz com amarelo limão. Amarelo limão em cima de uma base verde musgo úmida vai dar uma claridade e não vai ficar amarelo, ele vai ficar mais claro. Nas áreas que eu tô vendo aqui um ponto de luz, aí eu coloco um pouquinho desse amarelo. Aqui é no centro, a gente fez 1, 2, 3 ranhuras ali. Então, no meio vai esse brilho. E é tudo muito bem certinho no lugar. Para você fazer realista, né? Agora, se você quer só usar como referência, você pode modificar como você quiser, não tem problema nenhum. A folha vai ficar bonita do mesmo jeito, você usando os tons. Aqui estou usando o tom que eu vi na fotografia que eu tirei. Mas dependendo da luz, dependendo da hora que você fotografa, isso modifica. Por isso, se você for pesquisar, você vai encontrar várias fotografias de magnólia e cada uma delas parece que é a folha é de uma cor. Uma tem um verde muito claro, outra tem um verde bem escuro, a outra tem um tom meio amarronzado. Então é assim, dependendo da luz e da hora, da forma que você fotografou, você vai ter um tom e nenhum deles está errado. Agora eu já vou iluminar aqui com um pouquinho do marfim. Bem nessa área aqui, ó, eu tenho um brilho. O brilho é assim, você coloca a tinta e você não esfrega. Você deixa. Quando você olha no todo, isso daqui fica parecendo real. Eu tenho um pouquinho aqui e tenho um pouquinho ali. Acho que dá até para deixar um pouquinho mais e aqui faz uma linha. Depois, quando a gente termina, a gente volta olhando isso aqui. Às vezes, ele sumiu, ele foi absorvido pela outra tinta que estava úmida. Aí a gente põe mais um pouquinho, usando a técnica da luz seca. A gente tem ainda aqui no centro uma linha muito certinha, contínua, de baixo até em cima. Eu vou colocar aqui, tô colocando com marfim, e assim, não precisa deixar grosso, pelo contrário. Nesse pedacinho aqui, eu vou colocar também uma linha, porque em alguns lugares você chega a enxergar, se você for olhar a fotografia de magnólias, você chega a enxergar essa linha aqui, ó, que tem na beiradinha. Então, essa folha vai ficar assim. Já fizemos duas, agora vamos para as duas aqui de cima. Agora eu vou pintar essa folha aqui. Eu vou também começar preenchendo com verde musgo. Acho que eu já vou preencher essa daqui também. Já preenchi. Agora eu vou fazer as sombras da forma que eu tô enxergando aqui na fotografia. Começando aqui embaixo. Eu tenho aqui o risco do centro.
que não está exatamente no centro, porque essa folha aqui fez uma dobra. Então, esse lado tá menor do que esse. Aqui vamos esfumar. Essa parte aqui tá escura. Coloquei a sombra. Agora, o lado de cá, eu tenho um escuro aqui nesse fundinho, nessa borda. Vou pôr um escuro nesse fundinho, que enfim não tinha na folha, mas eu fiz. A gente tinha uma ranhura aqui. E eu vou passar um pouquinho do escuro, assim, uma pinceladinha, ó. Bem em cima dessa ranhura. Já vou colocar a sombra nessa outra aqui também. Essa outra é essa daqui. Eu fotografei as folhas e lembra que a gente encaixou a flor em cima? Então, comeu aqui um belo pedaço dela. Ela tá por cima daquela, e essa parte aqui, ó, é toda sombreada. Essas sombras são umas dobras e a forma que a luz estava pegando na hora que eu tirei a fotografia, a hora que a luz estava pegando no arranjo. Essa parte de baixo aqui, ó, ficou toda escura. Interessante, mais uma coisa que eu acho que eu não falei, quando você vai tirar fotografia de coisas separadas, como eu fiz, primeiro eu tirei da flor, aí depois eu tirei do arranjo de folhas. Você deve observar que a sua sombra, a sua luz estejam sempre do mesmo lado. Se você tirar das folhas uma luz chegando daqui e da flor uma luz chegando de lá, as sombras vão ficar desordenadas, não vai ter simetria. Aí aqui, ó, eu tenho aquelas ranhuras. Vou colocar 3. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do amarelo limão. Primeiro essa área aqui. A gente tem até embaixo aqui, ó, a linha. Tem um pouquinho de luz aqui. Eu já vou deixar mais. A princípio vai parecer assim muito amarelo, mas depois que secar vai sumir e daí vai ficar um tanto bom. Aqui tem área escura, aqui tem área escura, aqui tem área clara. Aqui onde tá claro eu cresço um pouco mais o amarelo. Onde tá escuro, não. Já vou pôr a luz nessa daqui também. Aqui eu tenho na ponta. E esses espaços aqui, por que que tem luz aqui embaixo da flor? Porque tá entrando luz aqui entre a folha e a flor. Pronto. Agora eu vou iluminar de novo com o marfim. Aqui em cima eu tenho uma pontinha bem clara. E depois é nesses espaços aqui, ó, que eu tenho essa luz um pouquinho mais forte. Aqui também eu tenho uma área bem clara. Você viu que eu nem tô esfregando muito o pincel, eu tô deixando a tinta meio que na superfície. E aqui só limpando o pincel. Aqui ficou bem claro e aqui vai escurecendo. Eu percebi aqui que nessas folhas o amarelinho aqui no centro vai ficar mais parecido. Então, eu vou colocar o amarelinho. Logo abaixo daquela linha escura, ó, tem essa nervurinha. Aqui também, ó, amarelinho, e logo abaixo da linha escura
eu tenho essa ranhura aqui, amarelinho, ela dá um brilho maior. O lado de cá, eu praticamente nem enxergo essa ranhura, mas tem, ó. Agora eu vou preencher as outras duas folhas aqui de baixo. Então, já fiz aqui essa ranhura, olhando no meu desenho, e agora essa parte aqui, ó, tá totalmente escura. Vou passar a linha no meio e já vou escurecer aqui. Esses fundinhos, onde tiver fundinho, você faz assim, ó. Mais um fundinho. Que tem só uma claridadezinha. O lado de cá, essa área aqui tá pegando luz, mas aqui nas dobrinhas vai ter um escurinho também. E essa vem aqui até embaixo. Aqui na ponta do lado de baixo também. Já vou colocar nessa daqui. Toda essa parte aqui tá bem escuro. Fundinho escuro. Linha no meio. Esse daqui, aqui nessa parte vai ficar mais claro, aqui também. Os ladinhos são escuros. Peguei um pouquinho mais de tinta e eu vou fazer a ranhura. Agora eu vou iluminar. Volto nessa daqui. Essa parte aqui fica bem clarinha. Ah, eu esqueci de fazer a ranhura ali. Lavei meu pincel e voltei para fazer a ranhura. Toda vez que você trocar de cor, lava teu pincel, tá? Porque se você não lavar, você não vai ter a cor pura. Não é uma coisa exata que eu diga pra você, coloca essa cor aqui, mistura com essa daqui e já chegou no resultado. Não, aqui é uma coisa que você vai ter que observar. Agora, não se preocupe, porque esse é um trabalho original. Você pode fazer, não é uma cópia. Então você pode fazer o seu tranquilamente. Se ficar diferente, não tem problema. Eu sempre digo que você usando as cores certas, você vai conseguir chegar num resultado agradável. Não existe certo e errado na arte. Existe conseguir e não conseguir aquele resultado que eu queria. Mas certo e errado não tem. Então não pode ter julgamento. Se você quer fazer uma folha igualzinha a que eu fiz, aí você consegue ou não consegue. Mas de qualquer forma que você fizer, vai ser uma folha. Por isso que eu digo, você pode modificar o meu projeto da forma que você quiser, pode mudar a cor, se você não gosta muito daquela cor, prefere outra, você pode mudar a forma de pintar, não se prenda, pinte. Aqui agora, eu vou iluminar dos dois lados. Aqui eu começo e vou limpando o pincel, ó, vai escurecendo, né? Aqui, aqui, vai puxando pra fora, aqui tem um pouquinho de luz também. Às vezes até eu começo fazendo um projeto e de repente, na caminhada, eu resolvo modificar. Tudo bem, não tem problema. Tem gente que
se prende muito. Aí, ao invés de fazer a terapia, de curtir o que está fazendo, fica tenso, fica nervoso, fica achando não consegui, não consigo, não dou para isso. Não, não é esse o objetivo. Agora o pincelzinho zero. Aqui, bem nessa área, eu tenho um contorninho. Depois, aqui, ó, pra lá sumiu. A luz não vai intensa até lá dentro. E aqui também, ela vem por aqui e já some. Depois, na parte de baixo, minha linha tá ficando grossa. É bom quando fica mais discreto. Aqui também a linha. Aqui eu vejo também um pouquinho de claridade. E aqui. Eu vou trabalhar um pouquinho do marfim. Nessa, a gente vê o marfim aqui, ó. E um pouquinho aqui. E nessa, eu vejo um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Desse lado não vejo. Pronto. E assim nós terminamos as folhas. Olha como ficaram as folhas. E agora nós vamos para as pétalas. Essa flor aqui tem 4 pétalas de fundo e 4 pétalas nos intervalos. Nós vamos fazer primeiro as 4 pétalas do fundo. Eu vou preencher essas 4 pétalas de trás. Vou preencher de branco. Olha, preenchi as 4 folhas de trás. Eu enxergo aqui as dobrinhas. Aqui, ó. Eu tô enxergando. Eu preenchi, mas quando você tira o risco antes, deixando as linhas assim um pouquinho mais fortes, depois que você passa o branco em cima, daí a pouquinho elas aparecem. Então não tem problema. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, no pratinho, um pouquinho de mostarda. Muito pouquinho. O que eu vou fazer com esse mostarda? Eu vou fazer uma, assim, tem em alguns pontos eu vejo assim um pouquinho de sombra. Nesse daqui nem enxerguei a sombra. Nesse daqui é por aqui, ó. Olha que pouquíssimo. Porque afinal a flor ela é branca. Mas o branco só não dá movimento. Sujei com um pouquinho de mostarda. Agora eu vou pegar o cinza. Mas é só cinza, tá? E vou fazer aqui, ó, essa parte das sombras. Essa pétala aqui tem um pouquinho de sombra aqui também, ó. Aí você vai tomar cuidado, tá? Porque as sombras, elas fazem parte do todo. Aqui a gente tem linha, porque a luz está batendo da direita para a esquerda. Essa pétala aqui fez uma sombra ali naquela de lá. Então, todo lugar que tiver esse espaço, aqui ó, tem também, que tiver uma linha, essa sombra, ó, é resultado dessa pétala aqui batendo, recebendo a luz e lançando sombra em cima da outra que está embaixo. Todo lugar que tiver isso, você vai preencher com o cinza em cima. Porque essas outras 4 pétalas, elas estão mais altas. Elas estão em cima. E vai refletir a sombra embaixo. Agora, aqui nesse biquinho, puxando um pouquinho. Essa daqui tem um pouquinho de mostarda aqui. Eu tô olhando lá a fotografia. Vou colocar já, porque senão depois eu esqueço.
Aí. O cinza claro em cima do branco, ele já vai clarear mais um pouquinho. Esta aqui, eu vou começar com a sombra bem acentuada aqui, ó, no cantinho. Aqui também. Depois eu tenho aqui e toda essa área aqui, ó. Tem uma marcação ali. Tem uma marcação aqui, mas aqui no meio, você lembra que a gente pôs um pouquinho do mostarda? Então, esse mostarda, ele fica aparecendo. Você não deve misturar tudo. E tem um pouquinho de sombra aqui também. Bem assim essa marcação. Agora, essa aqui de cima, aqui ainda fica mais escurinha. Essa aqui de cima, a gente tem aqui uma dobrinha também. E tem uma linha reta aqui, ó. Fazendo a observação, assim, através da fotografia, se você tiver uma luz, aqui a gente tem a dobrinha inteira escura. Porque é a própria pontinha que fez sombra aqui. Tem uma pontinha. Quando você faz o estudo assim na fotografia, se você deixar uma luz, como eu deixei uma luz mais forte, a gente vê assim perfeitamente essas sombras. Aí fica bem fácil trabalhar o real. A princípio é isso. Agora eu vou preencher as outras 4 pétalas. Agora que eu preenchi, eu vou pegar um pouquinho do mostarda de novo. Primeiro eu vou colocar nessa pétala aqui, ó. A gente tem aqui uma sombra, só que tem eu vejo um leve toque de... É uma cor amarelada, eu não diria que seja exatamente mostarda, mas é com ela que eu vou fazer. E aqui, bem nessa região aqui, ó. Eu vou pegar agora uma pinceladinha de pêssego. Ele é um pouquinho mais avermelhado. E já vou colocar aqui. Nesse cantinho. Aqui, ó, um pouquinho. Nessa pétala. Mais um pouquinho. Bem aqui. Mais um pouquinho. Agora eu vou usar o cinza claro também para fazer as dobrinhas. Aqui, ó, a gente tem uma dobrinha bem aqui. Eu vou preencher. Aqui eu vou subir um pouquinho. Inclusive, nessa bordinha aqui, ó, vou fazer um pouquinho de sombra. Aqui a gente tem outra dobrinha. Eu vou passar só o pincel aqui, ó, bem em cima da linha. Do lado de cá também eu vou passar o pincel. Vou entrar um pouquinho, isso. Essa parte aqui, eu vou descer com o cinza, fazendo tipo um contorno mesmo. Aqui também, desci ali. Agora, esse cantinho aqui, eu vou colocar o cinza inteiro. Isso aqui é a sombra desse miolo aqui. Essa pétala, ela tá por cima daquela. Só que a bordinha dela virou um pouquinho e acabou que ela ficou sombreada. Pouquinha tinta, mas faz o contorno ali. E aqui também, ó, é uma dobrinha, só que é a dobrinha que tá sombreada, que a luz tá batendo por dentro. Eu coloco um pouquinho e dou uma esfumadinha. Aqui vem até no final.
Essa parte aqui também é sombra. E essa sombra eu venho sumindo, deixando aquele pêssego aparecer ali. Ele aparece um pouquinho, ó. Aqui eu tenho uma ligeira sombra, vai ficar só um filete de branco ali. Daí eu tenho toda essa área aqui também de sombra, que sai daqui, vem seguindo e preenchendo mesmo aqui, ó. Temos uma dobrinha aqui também. Essa última aqui tem dobrinha. Essa parte aqui fica mais escura, a parte de dentro. Aqui, ó, pontinha fica escurinha. Aqui eu vou deixar só um filete de branco ali, mas essa parte aqui, ó, é toda escurinha. Aqui, inclusive, desce esse cinza e some dentro dessa outra cor que a gente colocou ali. Aqui, ó, ele tem sombra, mas não é uma sombra muito intensa, que nem aqui nas beiradinhas. Ó, limpei o pincel pra cima. E aqui, a gente vinha trabalhando com a sombra atrás. Agora, quando chega aqui, ó, ela passa aqui, ó, pra frente. Aí você faz assim, você limpa teu pincel nessa área aqui e deixa assim uma mancha. Aí depois, tá vendo esse fundinho? Bem aqui nessa área, você põe de novo uma pincelada e dá uma limpada de pincel. São duas sombras aqui. Essa parte aqui fica bem reta. Assim, faz um biquinho aqui, ó. Isso. E vamos fazer esse miolo. Eu vou começar... eu tô trabalhando toda essa flor com um pincel número 6, tá? Paradinho. Bem curto. Eu vou preencher aqui essa área de baixo com o pêssego. Que fica assim meio redondinho. Aqui, desse lado, eu já vou deixar um pouquinho de sépia. Deixar o pêssego um pouquinho mais escurinho. Peguei junto. Pêssego e sépia. Aqui nesse cantinho. Agora eu vou pegar o sépia e vou encher essa parte de cima. Deixa crespinho assim, ó, pra fora. Inclusive aqui. Pega o pincel 0, vamos fazer um acabamento aqui. Essa parte aqui, ó, fica mais escurinha. Nem vou fazer com 0 nada não, vou fazer com esse 6 mesmo. Só um tiquinho de tinta. E é nessa parte aqui, ó. Depois aqui eu vou fazer um contorninho subindo, mas o sépia tá atrás. O sépia não tá aqui, ele tá na sombra, ele funciona como sombra. Aqui ele faz assim, redondinho, porque ele tá na frente dessa pétala. Agora eu vou acentuar esse desenho com o pincel 0. Em cima dessa cor, desse pêssego, eu vou pôr muitos pontinhos bem pequenininhos com o sépia. Quase um em cima do outro. Vai ficar bem escurinho, mas vai dar pra ver a cor de baixo. Agora eu vou pegar o meu mostarda. Do mesmo jeito, eu vou colocar pontinhos. Ele vai dar uma amarelada. Mas a gente vai continuar enxergando o pêssego lá embaixo. Vai dar um tom rosado.
Esse mostarda eu vou colocar mais pro lado esquerdo. Tá, e agora eu vou pegar o pincel assim, ó, gordinho de tinta, e vou dar pinceladinhas com mostarda. Assim como se você estivesse fechando. Tá vendo que eu tô trabalhando com esse movimento? Eu tô imaginando um miolinho ali, ó. Aí eu vou trabalhando assim. Isso é igual o crisântemo. Lembra daquele miolinho que a gente vai dando pinceladinhas assim, ó, de fora pra dentro? Pode até colocar umas assim em cima das outras. Ó. Parece que fica fechado. Isso. Vou iluminar alguns, um pouquinho de branco. Quero que apareça mais. Esses aqui da frente. Pincelzinho sujo. Ó, só alguns. E agora o acabamento em branco da flor. Um pincelzinho número 4, aparadinho e branco. Onde você tem essa dobrinha, você vai fazer a linha da parte que ficou por cima. Aqui tem o dobrinha, ó. Aí quando chega aqui, continuo. Que tem que resolver. Esse passou por cima. Aqui eu tenho dobrinha que passou por cima também. Vai limpando o pincel de leve. Agora é com pincel 0. Essas bordinhas que a gente deixou, mas não precisa fazer um contorno pesado, tá? Ó, aqui tem dobrinha. Aqui, ó, eu tenho uma linha. Aqui eu tenho uma pontinha. Essas pontinhas da flor geralmente fazem assim, dobram. Por isso a gente tem esse detalhe mais branquinho. E eu tô enxergando isso lá no desenho, tá? Essa parte eu não tô inventando, né? Mas a gente pode inventar também se quiser. Você não é refém do seu risco. Aqui, ó, sai uma dobrinha lá de dentro, uma beiradinha. Olha aqui como acabamento e aqui sem. Viu como precisa desse acabamento? Do lado de fora aqui nem precisa fazer. Aqui eu tenho a beiradinha. Ficou com sombra a parte de trás. Aqui vem eu tenho embaixo. Aí essa daqui é que passa aqui, ó. Chegando até ali no escurinho, até no sépia. Essa linha aqui é maior, eu vou passar com o pincel 4. Aqui também a gente tem essa parte aqui por cima. Vamos esfumar um pouquinho. Essa pontinha. Essa daqui, nessa área escura aqui dessa curva, temos uma dobrinha. Depois, nessa área aqui, só que vai contorno. Aqui não tem aquele biquinho ali. É mais arredondado. A flor está pronta. Olha, agora já tá seco. Eu peguei um pincel bem grande, eu acho que é um número 20. Eu tenho água limpa aqui, ó, no pincel. Eu vou colocar água aqui em volta.
Poderia espirrar? Poderia. Só que o branco ainda tá... Tenho medo de espirrar e fazer crescer essa tinta. E eu preciso terminar o vídeo hoje. Você viu até que a sombra, ó, da minha mão, porque já tá de noite, eu ainda não terminei, eu quero terminar. Então eu vou molhar com o pincel. Eu vou fazer uma sombra bem pequena aqui em volta, não vai ser em todo o trabalho. Então dá para fazer com esse método. Lembrando que água você só coloca quando você tem espaço em volta que dá para crescer, tá? Num outro caso, você usaria o diluente ou o clareador mesmo. Já molhei, ele tá bem molhadinho. E eu vou usar o lilás. Se não tem lilás, pega o violeta, mistura com branco. Vou usar um pincel número 10, que tem um pouco de cerda maior, né? Um pouquinho de cerda maiorzinha. E vou colocando a tinta aqui, ó, só nos cantinhos. Essa água vai fazer essa parte aqui, ó, sumir. Ela vai crescendo e vai sumindo. Mas isso se você deixar esfumado. Se você deixar uma pincelada, vai ficar uma pincelada, vai virar uma mancha. Mas como eu vou colocar esse lilazinho só aqui, ó, nos cantinhos, então vai ficar bem suave. Ó, aqui eu já começo a limpar o pincel. Aqui, ó, eu derrubei uma pincelada de tinta. Vai ficar uma manchinha ali. Mas é tão pequena que eu não me preocupei. Vou fazer esses cantinhos agora, ó. Vou terminar esse aqui e aqui. Trabalho concluído. Isso que você tá vendo aqui, ó, essa mancha é a água, tá? Depois que secar vai sumir. Vai ficar só o fundo aqui bem delicadinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu fiz o fundo com o lilás. E aqui, vou pôr em cima. Tá seco já. E aqui eu fiz o fundo com o azul hortênsia. E trabalhei a parte da sombra com cinza, só cinza. Então você pode escolher qual cor que você quer. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora, o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Ana Maria, que mora em Curitiba, Paraná. Ela nem se lembra como chegou a conhecer o canal Sonalupinturas, mas é seguidora e agradece por ter aprendido no canal os segredinhos da luz e da sombra. Ana Maria é feirante, artesã. Ela faz pet em biscuit, cada trabalho mais lindo que o outro, e pinta também. Hoje vou te mandar um beijinho virtual, mas espero te encontrar pessoalmente logo logo. Beijinhos!